O LSK sugeriu uma lista de carros de luxo que atualmente estão baratos, mas que também sejam muito confiáveis. Eu separei opções bem interessantes e algumas delas bem racionais, e vale muito a pena dar uma olhada se você quer um carro para se diferenciar. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Vale a pena lembrar que, por serem carros mais luxuosos e que foram caros em seu lançamento, são carros que têm custos de manutenção um pouco mais alto. Porém, ao meu ver, vale a pena ter esse custo mais alto para levar um carro mais luxuoso e tecnológico para casa. Existem até algumas exceções, como esse primeiro carro da lista, que tem um dos custos de manutenção mais baratos da categoria e chega próximo até de carros médios, que é o Hyundai Azera de segunda geração. É um carro surpreendente, principalmente se a gente considerar que esse carro está fazendo 11 anos de lançamento. Mesmo com toda essa idade, ele ainda tem um design atual, que para mim foi um dos sedãs grandes mais bonitos que chegaram aqui no Brasil. Além disso, tem uma lista de equipamentos ainda bem interessante. O Sonata também é uma opção bem legal e que chegou até um pouco antes, mas no geral o Azera tem um custo-benefício melhor, porque tem alguns equipamentos a mais, um motor maior e mais condizente para um carro desse porte, além de que o preço vai ser praticamente o mesmo. O Azera tem duas versões, a completa e a completíssima. Por ser um carro muito equipado desde a versão de entrada, muitas pessoas acham que não vale a pena pagar um pouco mais caro na versão de topo, mas vale sim, isso porque a versão de topo acrescenta o teto solar, a chave presencial, banco do motorista com memória, faróis de xenon, freio de mão elétrico, assistente de partida em rampas e o piloto automático adaptativo, que só é disponível a partir do modelo 13 e vai até o modelo 14. Não é o carro mais completo da categoria e passa bem longe disso, principalmente se a gente comparar com Passat e Fusion da mesma época, mas pela faixa de preço dele ano, esse carro entrega muito mais do que qualquer carro popular até 70, 80 mil reais. Além de todos esses equipamentos, você ainda vai ter um carro muito confortável e espaçoso. O porta-malas dele, que não é tão grande, poderia ser um pouco maior, tem apenas 461 litros. Para um sedã grande, ele deixa um pouco a desejar. Na mecânica, ele carrega um belo motor raiz, um 3.0 V6, o famoso motor Lambda. Ele gera 250 cavalos a 6.400 RPM e 28,8 kg de torque a 4.700 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 235 km por hora. Para quem busca muito desempenho acima da média, não é o carro exato. Ele tem um desempenho apenas ok para usar no dia a dia, mas nada fora da realidade. Para pessoas que têm uso normal, ele também não deixa a desejar. Para quem precisa de mais desempenho, existem concorrentes mais potentes. O consumo dele não é ruim para um V6, pelo menos eu considero que não seja ruim. Na cidade, andando bem de boas no trânsito fluido, você consegue fazer uma média de 8 km por litro, já na rodovia 10 km por litro. É lógico que isso vai variar bastante para cada pessoa, o estado que o carro se encontra. Um Hyundai Azera 2012 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. Eu acredito que nenhum outro carro de entrada que custa isso entrega tudo que ele entrega. Você vai levar para casa um carro que tem um conjunto muito melhor do que qualquer outro carro de entrada nesta faixa de preço. E vale lembrar que ele tem um dos menores custos de manutenção da categoria. É um carro bem racional. A C180 é uma das Mercedes mais racionais para comprar no mercado de usados. É um carro que, apesar de ter um custo de manutenção um pouco mais alto, principalmente peças de acabamento, não é um carro problemático, lógico, se comprar um que esteja em bom estado de conservação. A versão que eu indico são 1.6, que são mais fáceis de manter. Uma motorização que estava em linha até alguns anos atrás e não é um bicho de 7 cabeças. É caro de manter, mas não é nada proibitivo.
Do ano de 2013, com motor 1.6, ele tem uma versão a Sport. Se a gente comparar com os sedãs médios que a gente tinha em 2013, ele é muito equipado, mas não espere muito se você considerar que ele é um sedã médio premium. É lógico que ele vai ter muitos equipamentos de segurança e conforto, e o mais legal é tudo de série, não precisa ficar garimpando no mercado de usados. Mas, por exemplo, comparando com o Azira, ele deixa um pouco a desejar em alguns equipamentos. E esse carro aqui é muito mais voltado para o conforto, a suspensão, o câmbio, tudo isso você vai perceber. E por falar nisso, ele usa um motor 1.6 turbo que tem injeção direta e gera 156 cavalos a 5.300 RPM. Ele tem 25,5 kg de torque a 1.250 RPM. E o seu câmbio é um automático de 7 marchas, o 7G Tronic. 6080 faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. E são bons números se você considerar que é um carro 1.6 que não tem nem 160 cavalos, então ele consegue extrair bastante potência. O consumo dele é muito bom, principalmente porque ele tem um câmbio automático de 7 marchas e um motor que já é downsize. Ele faz na cidade 9 km por litro e na rodovia 12,6 km por litro até uns 13 km por litro, dá para fazer andando bem tranquilo. Uma Mercedes C180 1.6 de 2013 tem preço médio entre 75 e 80 mil reais. Se você tiver coragem, dá para pegar uma 2010, 2012 na faixa dos 60 mil reais. O problema é que quanto mais antigo o carro for, mais difícil você vai achar em bom estado, principalmente dessas Mercedes. O Passat CC foi um dos sedãs ou talvez o sedã mais bonito da Volkswagen. Quando ele chegou aqui no Brasil em 2009, ele tinha um propósito de ser um sedã topo de linha da Volkswagen, entregando muitos equipamentos, tecnologias e uma motorização V6, sendo na época, junto com o Touareg, o único carro da marca a ter essa motorização. Acima existia apenas o Touareg V8. O CC é um sedã coupé, literalmente. Ele não tem apenas a característica de ter o leve caimento da coluna C, que a grande maioria dos sedãs hoje adotam, mas toda a sua carroceria foi desenvolvida para isso. Um detalhe muito legal são as portas que não tem moldura, dá um visual muito bonito e de modernidade. Lembrando que em 2013 ele recebeu um facelift e ficou mais bonito. Essa versão passa tranquilo como um modelo novo ainda, mas também tem uma diferença considerável no preço em relação a essa primeira versão. Além do design ser um diferencial do CC, a sua mecânica também é. O pessoal fala muito de Jetta e acaba esquecendo desse baita carro. Além disso, o preço dele é praticamente o mesmo do Jetta, mas você vai levar um carro muito mais equipado e diferenciado. Ele até tem muitos equipamentos parecidos que tem no Jetta, porém ele tem alguns equipamentos a mais, como alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, indicador de fadiga, monitoramento da pressão dos pneus, dos faróis de xenon, os airbags frontais, laterais de cortina, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o Park Assist, controle automático adaptativo, teto solar panorâmico e muitos outros equipamentos. Esse carro tem uma lista de equipamentos muito grande. Até porque estamos falando de um dos carros topo de linha da Volkswagen daquela época. Falando sobre a sua motorização, ele é equipado com motor 3.6 V6, que gera 300 cavalos a 6.000 RPM e 35,6 kg de torque a 2.400 RPM. Em conjunto com o câmbio automatizado de dupla embreagem, o famoso DSG de 6 marchas, ele faz de 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km por hora. É um desempenho absurdo. E o consumo dele na casa dos 6,7 km por litro na cidade e 11,9 km por litro na rodovia. Nada mal para um carro que tem 300 cavalos. É um desempenho absurdo que ele entrega também. E o melhor de tudo é que é um carro familiar, tem muito espaço para você levar toda a família, então todos os 5 ocupantes vão com muito conforto. Só que vale lembrar que os modelos antes de 2013 só tem 4 lugares, então depois do facelift ele recebeu mais um lugar, totalizando 5 lugares.
um Passat CC 2009 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. Eu já até achei vários modelos abaixo dos 60 mil reais aqui na minha região, porém o estado de conservação não estava muito legal. E para comprar esse carro, tem que comprar ele impecável para você não ter dor de cabeça. O Peugeot 308cc é um dos carros conversíveis mais baratos do mercado de usados. É lógico que até existem modelos mais baratos, porém são mais antigos, como o próprio 207cc da marca. O 308cc, como o próprio nome diz, é um modelo conversível do tradicional 308. Então, grande parte das características que tem no irmão hatch também aparece aqui, desde o design até os equipamentos e a mecânica. Ele tem apenas uma versão, que seria a topo de linha, seria mais ou menos uma versão grife. Isso acaba sendo bem interessante, ele entrega uma boa lista de equipamentos. Já tem os airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático e o sistema de som, que aqui no CC passa a ser um assinado pela JBL, tem subwoofer, é um bem premium e a multimídia tem até o GPS e é um sistema de som até mesmo atual. Apesar dele ser um carro bem mais parecido com o 408 no quesito entre eixos, ele acaba priorizando muito mais o espaço interno dianteiro. Atrás é mais indicado para crianças e ele tem apenas 4 lugares. O porta-malas dele é de enfeite, tem apenas 266 litros, mas também não é o foco desse carro. Partindo para a sua mecânica, ele usa o famoso motor 1.6 THP turbo com injeção direta. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. O seu câmbio é um Aisin de 6 marchas, o TF70SC. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. Considerando a proposta dele, ele tem até um bom consumo. Na cidade ele faz uma média de 8 km por litro, já na rodovia uma média de 12 km por litro. Um Peugeot 308cc tem preço médio entre 110 e 130 mil reais. É uma boa opção se você considerar que é um conversível e dos anos 2010 dificilmente você vai achar um conversível mais barato que ele no mercado de usados. Vale lembrar também que ele tem preço parecido com o Peugeot RCZ, que é um carro que tem um visual mais esportivo. Deixe nos comentários se você levaria o 308cc ou RCZ para casa. O Subaru Legacy GT é um carro que já virou até uma lasanha no mercado de usados, mas é bem provável que o preço dele ainda fique melhor ao passar dos anos. Hoje é um carro que se encontra a partir dos 60 mil reais. Antes da alta de preços, ele já se encontrava a partir dos 45 mil reais. Era um carro que eu até pesquisava bastante. A versão que eu separei para a lista de hoje é a GT, a esportiva. Existe também a versão de entrada, que é um pouco mais civil, porém o preço dela muitas das vezes se aproxima no mercado de usados. O Legacy não é um carro que se destaca muito na lista de equipamentos, tem o necessário para um carro desse porte. Poderia entregar mais, mas também não decepciona. Ele já tem os airbags frontais, laterais de cortina, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, monitoramento à pressão de pneus, diferencial central, sensores de estacionamento traseiro, controle automático de descida, luz de condução diurna, ar-condicionado automático e digital de 2 zonas, piloto automático, vidros, travas e retrovisores elétricos, bancos em couros e alguns outros equipamentos. Mas onde ele se destaca é em sua mecânica. O Legacy usa o motor 2.5 turbo, o EJ25. Esse motor já é bem antigo e também é compartilhado com diversos outros carros da Subaru. Esse motor é boxer e gera até 280 cavalos a 5.600 RPM e 35,7 kg de torque a 5.200 RPM. Seu câmbio é um CVT que simula 6 marchas, com opção de troca sequencial, o que faz com que o Legacy chegue de 0 a 100 km por hora em 6,2 segundos e atinja uma velocidade máxima de 245 km por hora. O Legacy é um carro que passa longe de ser econômico, mas também não é beberrão como aparenta ser.
Na cidade, em um trânsito fluido, bem livre, você consegue fazer uma média de 7, 8 km por litro e na rodovia uma média de 12 km por litro. É lógico que isso vai variar bastante. Um Subaru Legacy 2.5 2009 tem preço médio entre 60 e 85 mil reais. E é uma opção bem interessante na faixa de preço dele para quem quer um carro mais esportivo. O custo de manutenção sim dele é bem mais alto do que a maioria dos carros dessa lista, porém vale lembrar que é um carro que é muito confiável. Normalmente ele não tem problemas crônicos. Então o interessante aqui é fazer uma boa pré-compra para você não ter dor de cabeça e sempre ir mantendo o carro para você não precisar fazer uma manutenção corretiva. Mas também é lógico que uma hora você vai precisar fazer uma manutenção corretiva e o custo de manutenção não vai ser um dos mais baratos. Tudo isso você tem que considerar. Mas também é um belo carrão com um preço bem interessante no mercado de usados. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa ou se vocês levariam carros mais racionais. Forte abraço, valeu e fui!